THC com você, o seu podcast com Thaís Helena Costa. Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui, Thaís falando, mais um podcast hoje para tratar de um assunto que eu estou achando extremamente importante, em alta. Eu gostaria de trazer a solidariedade para a pauta das grandes discussões, para que nós pudéssemos juntos tentar diminuir o imenso abismo social que separa 1% de quem tem muito dinheiro, muita coisa, da grande maioria que só fica com as migalhas, não é? Então eu acho que solidariedade é a palavra de ordem, é a palavra atual, é a essencial atitude que todos devemos ter. Generosidade, solidariedade, para que nós possamos tentar diminuir. Consertar de uma hora para outra me parece muito difícil, mas a gente pode tentar começar um caminho novo em que a solidariedade seja a pavimentação e que todos nós sigamos juntos por este caminho, né? Léon Deguy, um jurista francês, dizia que a solidariedade é a força de coesão que mantém a sociedade. Nos dias de hoje, eu não sei, mas eu diria, mantém ou deveria manter? Deveria, não é? A gente cansou de ver agora aí na pandemia muitas empresas, muita gente se manifestando, saindo, indo para a comunidade, levar coisas essenciais à higiene, à alimentação das pessoas que perderam o emprego, enfim. Todos sabemos, né, quais foram os efeitos desastrosos dessa pandemia, não é? Então, nós assistimos algumas coisas, sim. Nós assistimos empresas em horários nobres falando de suas doações, divulgando as suas doações. Mas aí eu pergunto, não estariam as empresas apenas participando deste momento para fim de agregar ao seu patrimônio social este valor? O valor de ter contribuído, porque quem quer contribuir tem que contribuir sempre, porque a crise ela só mostrou o que já estava acontecendo. Isso não foi do dia para a noite, piorou, mas o que estava acontecendo já estava estabelecido. A nossa desigualdade social vem desde quando? Não é verdade? Vamos voltar um pouquinho na história do nosso desenvolvimento social. Vamos voltar ao tempo da Revolução Francesa, cujos ideais, né, de luta foram a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Muito bem, a igualdade virou o que hoje a gente conhece como princípio da isonomia. A liberdade se transformou no bem mais tutelado, mais grandemente, intensamente tutelado pelo Estado. Mas a fraternidade, ela ganhou ares de norma moral, de princípio ético, né? Ela não chegou a ser encarada como um princípio. E tudo que a gente vê leva a crer que a solidariedade teve como base a fraternidade. Só que fraternidade é princípio cristão, né? De generosidade, de compaixão. Então isso não ganhou obrigatoriedade, não tem força impositiva. Ninguém pode ser obrigado a ser solidário, a ser generoso, né? Então, aí a coisa complica, porque quem é que quer contribuir com o outro espontaneamente? Deveria haver uma forma, uma obrigação de distribuição de justiça social. E há, né? Há os impostos. Por meio dos impostos, as empresas contribuem para esta distribuição de justiça, arcam com uma parte da responsabilidade social. Mas aí a gente tem um outro problema. Será que todas cumprem com a sua carga tributária? E será que cumprem satisfatoriamente à altura do quanto recebem?
Ou a gente ouve dizer que as grandes fortunas vão para paraísos fiscais. Quem é que paga impostos? Eu, né? Vem descontado na minha folha de pagamento, o seu também. Mas e as grandes fortunas, as grandes riquezas, onde estão? Em que paraíso se encontram? Não é verdade? É difícil. Serve, sim, para distribuir, para tentar equilibrar a balança, os impostos tem sim essa finalidade. Mas resta saber quantos cumprem. Isto é verdade para quem cumpre. E para quem não cumpre, nem obrigatoriamente que dizer se irá cumprir por força de uma solidariedade. Né? Muito bem. A fraternidade pela qual os franceses lutaram, ela se transformou com o tempo, com a introdução do modelo liberal, ela não ganhou a força de princípio, não foi acolhida como princípio, se consolidou, se concretizou como responsabilidade social. Ora, se ninguém pode ser obrigado a ser solidário nem generoso, é só apenas uma manifestação de vontade, quem iria, né, dentro da responsabilidade social, cuidar do outro? Quem? Então, como responsabilidade social, restou ao Estado assumir o papel de agente ativo na proteção jurídica da vida e da dignidade humana. E, efetivamente, a dignidade humana é hoje um princípio constitucionalmente previsto, né? Mas como direito social. E aí é do vínculo social que advém a responsabilidade de o Estado cuidar do outro, né? Muito bem, principalmente daqueles que são mais vulneráveis, né? A estes, o Estado tem que garantir a necessária assistência por força do quê? Do que virou a ser o princípio da igualdade de todos perante a lei. Mas eu tenho uma coisa que me incomoda aqui. É o problema de a solidariedade, como não é obrigatória, né? Ela fica parada, ela fica estacionada, ela fica inerte até que aconteça uma tragédia. Mas precisa esperar a tragédia acontecer? Não dava para prevenir? Para todos sermos solidários, generosos, preocupados com o país, não é? Com a nação e todos contribuirmos? Nem os indivíduos e nem as empresas exercitam a solidariedade, senão por meio daqueles impostos que eu já disse, nem todos pagam. E aí o Estado assume, nem sei se satisfatoriamente ou não, o papel de agente solidário. Fosse a solidariedade, no meu modo de ver, uma constante, uma assistência permanente por parte de todos, né? Solidariedade social. Quantas tragédias teriam sido evitadas? Quantas pessoas poderiam hoje estar levando uma vida um pouco melhor, menos desigual, menos dramática, não é? Por isso é que eu tenho sempre insistido, tenho falado da minha expectativa de que a solidariedade, essa que a pandemia revelou, né, que ela seja uma constante. Que mesmo quando essa crise passar, porque, gente, vai passar, só que e os reflexos que essa pandemia deixou, que essa crise sanitária deixou, ela aumentou o abismo social, a diferença entre as classes sociais, aumentou demais. Que tristes entranhas da sociedade foram expostas, cruamente expostas, né? Quanta pobreza, quanta falta do essencial, quanta criança descalça, sem alimento, vivendo em cubículos com um monte de gente, falta de água tratada, gente, falta de esgoto, falta de saneamento básico, de sabão, de alimento, de moradia digna, falta de tudo. Gente, isso não é viver.
Isto é resistir. Isso é resistência. Solidariedade, empatia são sentimentos muito próximos, né? Mas como é difícil a gente desvestir a nossa pele para se colocar na pele de quem está sofrendo, experimentando dores, privações, carências, e é justamente isso que o nosso povo sente: desconforto, privações, falta de tudo. Eu vi muitas empresas de terceiro setor indo para as comunidades, levando alimento, levando bens, né? Mas que essas entidades tenham a consciência plena e contínua e habitual de que as verbas que o Estado lhes garante para proteger a dignidade humana sejam aplicadas com a maior correção, com a maior retidão, porque desvio de verba que garanta uma vida digna é uma monstruosidade. Concordam comigo ou vocês nunca viram isso? Viram, não é? Não foi só eu que viu isso, que já ouviu falar em desvio de verbas que protejam a dignidade, que protejam a vida dos menos favorecidos, não é? As empresas, eu espero, essas empresas que estiveram aí no horário nobre, que eu espero que elas não tenham sido motivadas pela vaidade, pelo desejo de aquela doação agregar valor ao seu patrimônio social. Não, eu espero que elas estejam ali sofrendo, pensando quanto eu posso ajudar. Afinal, se eu sou uma grande empresa, se eu sou um poderio econômico, eu sou por causa do povo. Eu sou porque a sociedade me fez assim, porque a sociedade me ajudou a crescer, que custa retribuir uma parcela pequena que seja, sempre, continuamente, para ajudar o meu país, a minha nação, o meu povo. Eu receio até estar cometendo uma injustiça, proferindo um juízo frio. Então eu peço desde logo perdão a empresas, grupos, indivíduos que continuamente promovem ações solidárias. Mas é preciso que isso seja realmente uma ideia de todos nesse momento. Vamos mostrar que esse mal, essa chaga social tem cura. Nós precisamos fazer isso. Vem gente aí atrás de nós, nossos filhos, nossos netos, eles precisam viver um país melhor, mais solidário, mais responsável. Que os governos, a despeito de algumas convicções econômicas de natureza neoliberalista, que eles assumam o papel garantidor do bem-estar social, de protetores da dignidade humana, que eles tenham consciência da obrigação constitucional que o Estado tem com os seus cidadãos, especialmente os mais pobres. Gente, exercer a solidariedade é praticar um ato de amor. Então vamos lá juntos, solidariamente, vamos nos dar as mãos e equilibrar esse país para o futuro, para os nossos filhos, para quem vem depois da gente. Vamos praticar hoje esse ato de amor, tá bom? Muito obrigada, um super abraço carinhosíssimo para vocês. Beijo, fui!